Bom dia, mais uma vez. Tudo bem com vocês? Em paz? Vamos abrir nas nossas Bíblias um texto para no momento certo lermos e nos ajudando no nosso tema, né? Então, a segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Os versículos nós vamos ler um pouco mais, né? Mas o capítulo 2, ali tem o versículo 15. Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses 2. Então, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13. Deixe, por favor, marcado, tá bom? Capítulo 2, ali tem 15, mas nós vamos começar do 13, tá bom? Então, gente, quase que completando ou dando mais alguns passos, né, nesses elementos que são fundamentais para a compreensão da fé católica. Vejam comigo, a revelação, que é essa comunicação de Deus, nós já vimos. Depois a dimensão do ato de fé, que nós não vamos ver hoje, né? Vocês podem ao longo do percurso ver. Revelação, ato de fé que é a resposta à revelação. O Ad Verbum vai dizer, no Concílio Vaticano II, ao Deus que se revela é devida a obediência da fé. Então nós respondemos à revelação de Deus com a fé. Mas para que essa resposta à revelação aconteça, a revelação precisa ser transmitida. Então, revelação, fé, transmissão da divina revelação. Então nós temos o tripé dessa compreensão católica da fé. Deus se revela, eu respondo com a fé, mas para que a resposta de fé aconteça, a revelação precisa ser transmitida. Porque a fé, como nós vimos na nossa formação passada, a fé é resposta a um alguém. Não é só adesão a verdades intelectuais ou a informações. Então esse alguém precisa me alcançar hoje. E é o que veremos. Para que esse alguém divino me alcance hoje, ele precisa ser transmitido. E aí a gente tem a tradição. Tradição e a transmissão da divina revelação dizem respeito à mesma coisa na igreja. A gente tem ouvido muito falar a tradição da igreja. Mas a tradição é a transmissão da divina revelação por parte da igreja. E esse é o tema que nós veremos hoje. Tudo bem até aí? Ainda lembram de alguma coisinha da outra vez passada? Então a gente vai dar continuidade. Coloquei essa imagem, não é? Maria como modelo da igreja, a igreja reunida no cenáculo, e a igreja vive para transmitir a plenitude da revelação que é Cristo. A razão de ser da igreja é transmitir Cristo Senhor. Então falar sobre a tradição é também falar sobre o verdadeiro rosto da igreja. Porque o grande sujeito de transmissão da divina revelação é a igreja. Mas vamos seguindo. Nós vamos nos refazer mais uma vez aquela constituição dogmática que falávamos na outra vez, né? Já tem um mês já? Meu Deus, já como passa rápido, né? Mas no mês passado falávamos dos concílios, do Concílio Vaticano II
e falávamos dos documentos que os concílios promulgam para orientar a fé. Não sei se a gente ainda lembra. Falávamos do concílio. O que é um concílio? O concílio é a reunião dos nossos pastores maiores, que são os bispos, em comunhão com o bispo de Roma, que é o Papa, não para modificar o conteúdo da fé, mas para atualizar a sua forma, a sua expressão. Então a igreja, acompanhando os tempos, percebe quando a linguagem da fé precisa de atualização. Não é o conteúdo da fé que se atualiza, porque nós não podemos mudar Jesus, ele é o que é, mas o que se atualiza é a linguagem de comunicação dessa mesma fé. Ao longo dos séculos, a igreja foi percebendo a necessidade de atualizar a linguagem da fé, começando com aquele que nós chamamos de primeiro concílio, o Concílio de Jerusalém, com aquela dificuldade se os novos cristãos precisavam ser circuncidados e obedecer à risca as tradições judaicas, ou se não era necessário, bastava o batismo. E aí aquela confusão já no início das primeiras comunidades quanto a isso. Quem chegava do mundo pagão tinha primeiro que se tornar judeu para depois se transformar em cristão. E aí alguns diziam sim, uma tendência um pouco mais judaizante, e Paulo encabeçava uma outra tendência que dizia não é necessário. Como não se encontrava um acordo sereno quanto a isso, então os apóstolos e Paulo se reúnem para discutir e daí saem as primeiras orientações. Então não é necessário que os cristãos sejam circuncidados, mas que eles se abstenham de algumas coisas do mundo pagão, como das carnes oferecidas aos ídolos. E aí então, diz o texto, eles se dão as mãos e essa fica a orientação. Então lá nós já temos o essencial do concílio, os sucessores dos apóstolos reunidos para atualizar a compreensão e a linguagem da fé. E aí mesmo que não se tenha um documento como nós temos posteriormente, nós temos as orientações que saem dessa reunião para a igreja toda. Então nós já temos ali toda a gênese de um concílio. Ao longo dos séculos vão acontecendo os concílios para fazer a mesma coisa, para compreender melhor a fé e atualizar a sua forma. Só um pouquinho de revisão para entrar, para ficar na cabeça. Os concílios recebem os nomes dos lugares onde eles são celebrados. Bonita a linguagem da igreja, Um concílio é uma grande celebração. Então nós dizemos assim, o concílio foi celebrado em Niceia, está fazendo quantos anos? 700, 1700 anos. 1700 anos do concílio de Niceia, extremamente precioso, para as questões de fé. Então os concílios eles vão recebendo os nomes onde eles são celebrados. O concílio vigente, o nosso concílio, chama-se Concílio Vaticano II, porque foi celebrado no Vaticano, na cidade do Vaticano, e é o segundo concílio que é celebrado lá. O concílio oferece, como lá aquele primeiro concílio, orientações de compreensão da fé, de atualização da linguagem da fé. Essas orientações foram divididas entre constituições dogmáticas, que são as orientações mais centrais, as mais importantes, decretos, constituições, que vão ajudando a vida prática da igreja. Só para a gente recordar. Dentre esses concílios, nós temos, dentre essas constituições dogmáticas, nós temos uma em especial que fala sobre a revelação, sobre a tradição, sobre o ato de fé, sobre o magistério, que é a Dei Verbum. E aí para o pessoal, um pouco da minha área, é a menina dos olhos. A gente tem um carinho muito especial pela constituição dogmática Dei Verbum, porque é aquela que trata, ao menos do primeiro âmbito, daquela dimensão da teologia que é chamada de teologia fundamental, que é o que tenta ser a minha área, Eu tento mais ou menos me enquadrar aí aquilo que a gente estudou. O segundo âmbito dessa disciplina, que é um pouco estranha, mas bonita justamente porque é estranha, porque é uma disciplina de fronteira. Imaginem aqui a porta da igreja, uma perna fora e outra dentro, que dialoga os fundamentos da fé
revelação, tradição, ato de fé, magistério, com os diversos campos do pensamento contemporâneo. Então, o diálogo com a história, com a psicologia, com a psicanálise, com a sociologia, com a política. Então, esse diálogo é o segundo âmbito, né, daquela que é chamada teologia fundamental. Teologia tem várias especializações, vários âmbitos, como os outros cursos que nós temos. O Padre Heller não da área de dogmática, mas como conheço há muitos anos, sei o que faz aquecer o coração dele é a patrologia, não é? Então, o estudo dos padres da igreja. Então, assim, as ciências elas vão se completando dentro desse saber teológico. Então, a Dei Verbo vai continuar nos ajudando na compreensão dessa segunda dimensão extremamente importante e atual, né, nesse contexto também de muita polarização intra-eclesial dentro da igreja, muitas concepções, nesse advento da internet, em que parece que o espaço de formação da fé não é mais só a paróquia, nós não esperamos só mais as constituições, as encíclicas dos papas, o grande fórum, o grande lugar de debate da fé é a rede. E nós, cristãos católicos, precisamos ter os fundamentos claros para não aceitar aquilo que dizem ser o rosto da igreja, que na verdade não é. Porque no autêntico rosto da igreja, nós contemplamos o rosto de Cristo. Por isso que é importante entender quais são os traços mais autênticos do rosto da igreja, não é? Porque quando olhamos o rosto da igreja, ele é para nós o espelho no qual nós contemplamos o rosto de Cristo. Mas o que é a igreja? Que a gente vai pincelar e não tem condições de aprofundar, né? E é um conceito para ir aprofundando ao longo da vida inteira. Por isso que precisamos, aí o grande inimigo desses espaços, o meu modo de ver é esse, nós precisamos de tempo. Há quem entre na igreja hoje e até vem de uma experiência que não é católica e traz toda aquela roupagem polêmica para dentro da igreja, mas não teve o tempo de amadurecer o perfil da igreja. E aí corre o perigo de dizer, de um modo muito absoluto e com um pouquinho de ousadia, porque diz que todo baixinho é um pouco ousado, né? Dizem, né? Não sei se é verdade, mas aí tem um pouco de ousadia boa também, né? Corre o perigo de retalharem o rosto da igreja e de fazerem a igreja segundo o seu prazer, segundo a sua forma de pensar, e aí então acabar deformando essa integridade do rosto da igreja. Precisamos de tempo para contemplar cada vez melhor o rosto da igreja, porque o rosto da igreja transmite o rosto de Cristo. E isso não é tarefa só de faculdade de teologia, isso não é tarefa só de um curso de final de semana. A vida inteira nós precisamos descobrir traços novos do rosto da igreja, aprofundar o rosto da igreja, né? Então, rejeitar, no meu modo de ver, esse perfil fundamentalista que quer ter toda a razão e acabar retalhando ou deformando o rosto da igreja. Então, fazer bastante atenção quanto a isso, tá bom? Que é uma confusão, meu Deus, muito grande. Mas na internet eu ouvir isso, mas os documentos da igreja não dizem isso. E agora? Não é? Porque não é a internet que esculpe, que talha o rosto da igreja. E não é o parecer pessoal. Você imagine, por mais inteligente que sejamos, sacerdotes ou leigos, nós não chegamos a ter nem 200 anos. A igreja tem mais de 2.000 anos de tradição. Por mais inteligente que sejamos, nós não conseguimos esgotar a riqueza do que é a igreja. Bom, mas vamos voltar para não nos perder. A Dei Verbo vai nos ajudar. Acho que com a luz apagada melhorou um pouquinho. Quem quiser se aproximar um pouco mais para dar uma olhada, fique à vontade. Se não, pode ficar no fundo mesmo, não tem problema. Vamos aí começar, não é? Os apóstolos e seus sucessores, transmissores do Evangelho. Eu coloquei destacado algumas expressões para comentarmos depois da leitura. Diz assim o número 7 da Dei Verbo: Deus dispôs amorosamente que permanecesse inteiro e fosse transmitido a todas as gerações tudo o que tinha revelado para a salvação
de todos os povos. Por isso, Cristo Senhor, em quem toda a revelação do Deus Altíssimo se consuma, ganha plenitude, mandou aos apóstolos que pregassem a todos, como fonte de toda a verdade salutar e de toda a disciplina de costumes, o Evangelho, prometido antes pelos profetas, e por ele cumprido e promulgado pessoalmente, comunicando-lhes assim os dons divinos. Isso foi realizado com fidelidade, tanto pelos apóstolos que na sua pregação oral, exemplos e instituições, transmitiram aquilo que tinham recebido dos lábios, trato e obras de Cristo, e o que tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo, como por aqueles apóstolos e varões apostólicos que, sob a inspiração do mesmo Espírito Santo, escreveram a mensagem da salvação. Denso, né? Um pouquinho complicado, mas vamos procurar algumas chaves de leitura. Deus dispôs que permanecesse íntegro e fosse transmitido. Veja, o desejo de Deus é que aqueles fatos, aqueles eventos da salvação acontecidos no passado, não ficassem no passado. Aquilo que os apóstolos vivenciaram, do que Cristo disse e fez, não era só para eles. E ao longo da catequese, ao longo da formação dos discípulos, Jesus vai deixando claro que o que ele está fazendo com os discípulos é para que os discípulos depois transmitam aos outros. Então, vai dizer a carta a Timóteo, o desejo de Deus é que todos cheguem ao conhecimento da salvação. E para que todos, então, sejam alcançados pela salvação, essa mensagem, essa pessoa, mais do que mensagem, essa obra, esse mistério que é Cristo, precisa ser transmitido. Ao final das contas, é sempre o Senhor que conduz essa transmissão ao longo dos séculos. Por isso, Cristo Senhor, em quem toda a revelação ganha plenitude, mandou aos apóstolos que pregassem. Não é? O que seria? Que pregassem a todos os elementos essenciais para a salvação, né? Essa verdade salutar e para o modo de viver. Então, a palavra de Deus, a revelação, nos traz fundamentalmente quem é Deus, quem é o homem, qual é o projeto de Deus para o homem, como nós somos chamados a viver esta vida. O Concílio ressalta que há uma continuidade entre as duas economias. Lembram da economia? Se a minha memória não estiver tão ruim, eu recordei a vocês que às vezes os textos da nossa doutrina vai chamar de profeta, não só os profetas que nós chamamos Isaías, mas todos os homens que falaram em nome de Deus e que a Bíblia dá testemunho, são chamados de profetas. A expressão profeta recorda aquele que fala em nome de Deus. Então, tanto aqueles que viveram e anunciaram, foi posto por escrito, todos eles que são porta-voz, que são testemunhas da revelação, podem ser chamados pela igreja de profetas. Veja, isso ajuda a gente a interpretar o Evangelho, a boa notícia. Vejam, o contexto é um pouquinho diferente, não é Mateus, Marcos e Lucas. Toda a boa notícia que é Jesus e que o Novo Testamento dá testemunho é Evangelho aqui. O Evangelho prometido antes pelos profetas, ou seja, na antiga aliança, todos os homens de Deus dão testemunho antecipado, prometem, né, cheios de Espírito Santo, e por Jesus cumprido e promulgado pessoalmente. Então, entre os dois testamentos da nossa fé, há uma comunhão. O Antigo Testamento como promessa, o Novo Testamento como realização. Certo? E aí diz que esse Evangelho foi transmitido com fidelidade, tanto pelos apóstolos, que na sua pregação oral, exemplos e instituições,
transmitiram aquilo que eles tinham recebido pelos lábios de Cristo. Trato e obras, pelos lábios, trato e obras de Cristo. E que tinham aprendido por inspiração do Espírito Santo. Nós não vamos encontrar no escrito um almanaque, bem é mais antigo, né? Ou um dicionário, ou um livro de todas as normas. Cristo é a origem e os apóstolos que conviveram com ele, cheios do Espírito, a partir daquilo que Cristo disse e fez, também foram criando outras instituições, outras realidades, que Jesus não disse e não fez de um modo direto, mas que iniciou. E aí, esses homens foram, cheios do Espírito Santo, organizando. Vou tomar um exemplo um pouco engraçado, mas sério. Jesus não começou a Santa Missa, a Eucaristia, a primeira Eucaristia, com o sinal da cruz. Não é? Já pensou? Em nome do Pai, em meu nome, em nome do meu Espírito. Não começou. Mas a igreja, ao longo dos tempos, foi colocando essa expressão que em nada fere aquilo que Jesus comunicou sobre o mistério de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que é um prolongamento. E os apóstolos também, já na primeira hora, foram inspirados pelo que Cristo disse e fez, prolongando instituições. Foi colocando homens à frente das comunidades, foi criando comunidades e criando estruturas de serviços que pudessem assistir a essas comunidades. Por que eu estou dizendo isso? Porque há pessoas que dizem, mas não está na Bíblia. Padre, diácono, não está na Bíblia. Coroinha, cerimonialista, pascom, não está na Bíblia. Eita, pascom não está na Bíblia. Ô confusão, meu Deus. Não está na Bíblia. Mas essas expressões do serviço, da ministerialidade da igreja, elas não contradizem e elas são a consequência da obra de Cristo. Vocês estão me entendendo? E por isso tem o seu valor. Tá bom? Quero chamar a atenção para mais uma coisa. O primeiro anúncio de Cristo não é feito com livros, com textos. Veja, é um anúncio oral. A gente vai ver um pouco isso. A igreja, os apóstolos, a igreja apostólica recebe o anúncio de forma oral, vive esse anúncio e só depois põe por escrito. Os escritos do Novo Testamento, dentro dessa lógica meio torta que eu estou colocando aqui, né, é um terceiro estágio, ou um quarto. Primeiro os apóstolos vivem com Jesus, depois os apóstolos anunciam o Evangelho oralmente e formam comunidade, e aí seria o terceiro. O terceiro momento, depois que as comunidades ouviram, experimentaram o anúncio dos apóstolos, colocaram por escrito aqueles elementos essenciais. Então, os escritos do Novo Testamento foi aquilo que as comunidades ouviram dos apóstolos, experimentaram na vida da comunidade e depois colocaram por escrito. A igreja, nesse sentido, antecede os escritos do Novo Testamento. Me faço entender? É complicado a gente entender isso? A igreja apostólica veio antes do texto. Isso é muito importante, porque nós não compreenderemos o texto sem aquilo que veio antes. Não está o Novo Testamento aqui e a igreja aqui embaixo. Não está, por incrível que possa parecer e que possa incomodar alguns, porque o Novo Testamento está dentro da igreja. Não é assim, mas é assim. É do seio da igreja, é do ventre da igreja que nasce o Novo Testamento. Pronto, é perfeita a expressão. Ela disse aqui, com perfeição, a igreja não veio da Bíblia, a Bíblia veio da igreja. Agora veja, não é a palavra de Deus que vem da igreja, a igreja vem da palavra de Deus. E a gente já tem condições de entender essa distinção, porque a palavra de Deus é um alguém divino. O texto é o testemunho escrito deste alguém divino. Então, Cristo antecede a igreja, mas o testemunho escrito vem depois. E aí essa imagem está perfeita e a gente complementa assim.
não é a Bíblia, né? Não é a igreja que vem da Bíblia, e a Bíblia é o quê? O testemunho escrito de Cristo Palavra. Mas, numa outra dimensão, nós precisamos dizer, não é a igreja que produz a palavra de Deus, mas é a palavra de Deus que produz a igreja. Complicou? Deu para a gente entender? Essa distinção ela é importante. Porque o texto escrito é testemunho escrito do alguém divino que é Jesus. Então, a Bíblia vem depois da igreja, mas a palavra de Deus, que é Cristo, vem antes da igreja. Então vem Cristo, a igreja e o texto escrito. Isso é importantíssimo, né? Para a gente entender esse processo da tradição. Vamos andar um pouquinho. Porém, para que o Evangelho fosse perenemente conservado, íntegro, inteiro e vivo na igreja, os apóstolos deixaram os bispos como seus sucessores, entregando-lhes o seu próprio ofício de magistério, de ensinamento. Portanto, e é a expressão que eu ressalto aqui, esta sagrada tradição, que nós estamos já entendendo que é transmissão da palavra de Deus, transmissão de Cristo, essa sagrada tradição e a sagrada escritura dos dois testamentos são como um espelho no qual a igreja peregrina na terra contempla a Deus, de quem tudo recebe, até ser conduzida ao vê-lo face a face, tal qual ele é. Vejam, para contemplar o rosto de Cristo, nós precisamos olhar a igreja, certo? Mas a igreja, para contemplar o seu rosto, olha a sua tradição e as Sagradas Escrituras. Ele está dizendo, quando a igreja olha as Sagradas Escrituras dos dois testamentos e a sua tradição, ela contempla o seu verdadeiro rosto. Por quê? Porque na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura está o rosto de Cristo. Você consegue entender isso? Então, para a igreja voltar, porque pode acontecer que as expressões históricas da igreja percam de vista quem ela é. A igreja em si não perderá de vista, né, com o mistério. Mas a igreja, enquanto corpo, enquanto membros, melhor dizendo, que estão ainda em vias de se aperfeiçoar, pode perder a consciência da sua identidade. Eu acho que não é difícil da gente entender isso. Fomos todos cristãos, somos cristãos batizados, e quanto tempo nós permanecemos na inconsciência da nossa fé, no desconhecimento da nossa identidade? E a gente vivia abaixo da média, as situações, porque não conhecemos a verdade, não é? Então, as expressões históricas da igreja podem perder a sua consciência, e para voltar a quem ela verdadeiramente é, precisa aprender a contemplar o seu rosto como um espelho, está dizendo a Dei Verbo, na sua sagrada tradição e na Sagrada Escritura. É por isso que a igreja deve continuamente contemplar Cristo, Palavra de Deus, na Sagrada Tradição e na Sagrada Escritura. E aí? Complicado? Mais ou menos? Qualquer coisa perguntem. Porque aqui as imagens podem ajudar, mas se a gente tiver com um pouquinho de sono e dar uma cochilada, perde, né? O padre começou dizendo assim, para a gente contemplar, ver melhor o rosto de Cristo, precisamos olhar para quem? Me ajude. Para a igreja. Mas para que a igreja entenda qual é o seu verdadeiro rosto, que é o rosto de Cristo, ela precisa olhar para quem? 10, pronto, completou, vou embora, já entendeu, já está tudo certo. Isso é extremamente importante. O que nós falamos da igreja como um corpo, como um sujeito que comporta todos, também vale para cada um de nós. Para contemplarmos melhor o rosto de Cristo, nós precisamos olhar a igreja. E nós olhamos a igreja contemplando as Sagradas Escrituras e a sua vida. Entendeu? Porque tem aqui um ponto extremamente importante para crescer na fé. Olhar a Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura.
Aí contemplamos o rosto de Cristo. E assim, a pregação apostólica, que se exprime de modo especial nos livros inspirados, devia conservar-se por uma sucessão contínua até a consumação dos tempos. Por isso os apóstolos transmitiram o que eles mesmos receberam. Advertem os fiéis a que observem as tradições que tinham aprendido, quer por palavras, quer por escritos, e a que lutem pela fé recebida de uma vez para sempre. Ora, o que foi transmitido pelos apóstolos abrange tudo o que contribui para a vida santa do povo de Deus e para o aumento da sua fé. Assim, a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo quanto acredita. Para compreender a importância do anúncio oral dos apóstolos para as primeiras comunidades e perceber como isso já era importante já nas primeiras comunidades, podemos tomar o trecho que nós separamos da carta aos Tessalonicenses, 2, capítulo 2, versículo de 13 em diante. Abram aí comigo. Vamos acompanhando. Diz assim: temos de dar contínuas graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, porque Deus nos tomou como primícias da salvação pela consagração do Espírito Santo e pela fé verdadeira. E por meio de nossa pregação da boa notícia que vos chamou a possuir a glória do Senhor nosso Jesus Cristo. E aí vem a exortação, que é uma exortação para todas as comunidades, né? Portanto, irmãos, permanecei firmes, conservai o ensinamento que aprendestes de mim, oralmente ou por carta. Então, tanto o anúncio oral como escrito. O próprio Senhor nosso Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que vos amou e vos favoreceu com um consolo perdurável, uma esperança magnífica, vos dê ânimo e vos fortaleça para todo tipo de palavras e boas obras. Então, há esse movimento contínuo de retorno às fontes. E já nas primeiras comunidades, essa compreensão que não só o texto bíblico, mas a vida da igreja, como nós veremos, na sua doutrina, vida e culto, a igreja perpetua, ou seja, faz perene, faz eterna, faz atual, conserva e transmite a todas as gerações essa palavra da salvação. A missão da igreja é acolher, compreender, defender e transmitir essa mensagem da salvação, que é Cristo mesmo. Tá certo? Vamos andando. Essa tradição apostólica progride na igreja sobre a assistência do Espírito Santo. Com efeito, progride a percepção tanto das coisas como das palavras transmitidas, quer mercê da contemplação e estudo dos crentes, que as meditam no seu coração, quer mercê da íntima inteligência que experimentam das coisas espirituais, quer mercê da pregação daqueles que, com a sucessão do episcopado, receberam o carisma da verdade. Isto é, a igreja no decurso dos séculos tende continuamente para a plenitude da verdade divina, até que nela se realizem as palavras de Deus. Há um progresso dessa transmissão da fé. Mas qual é o progresso? Isso é bem importante de termos presente. O progresso não é de conteúdo, o progresso é de compreensão e de linguagem. Porque nós não podemos acrescentar à revelação coisas novas. Lá no seminário eu uso essa imagem lá para os rapazes assim. Tudo que nós colocamos de fora para dentro da revelação, do depósito da revelação, é herético, é distorcido. Mas tudo de novo que sai de dentro para fora é reto, é ortodoxo. Porque acrescentar
uma novidade, a plenitude da revelação que é Cristo, falávamos na semana passada, é assumir o lugar dele. É dizer que a obra dele não é plena. Então nós não acrescentamos novidades à revelação. Porém, a revelação, a plenitude dessa revelação que se dá em Cristo, ela não pode ser esgotada. Então há sempre novidade de dentro para fora, mas nunca novidade de fora para dentro. Mas daquilo que é a revelação, dos elementos essenciais e fundantes da revelação. Então, há um progresso de compreensão, há um progresso de linguagem, há um progresso na vida, mas não há um progresso de conteúdo. Eu não posso acrescentar a revelação. Eu posso expressar melhor, de acordo com os séculos, com a cultura, ou pior, né? Mas no caso da tradição é sempre melhor, né? Pode. Vou fazer uma pergunta do vestibular do padre. Justamente nesse tema, padre. E como nos relacionarmos então com o dogma? Deixa eu fazer a pergunta seca. O dogma pode progredir? Certo. O dogma tem progresso e conservação. Dogma é uma verdade de fé, que pode ser divinamente, que pode ser publicamente promulgada ou não. São as verdades de fé essenciais, são chamadas de dogma, tá certo? Então, onde é que o dogma não progride daquilo que estamos falando? No seu conteúdo. Eles não erram quando ensinam sobre a fé e sobre os costumes, que seria esse cano, que não é a máquina fotográfica, né? Lembra da máquina fotográfica? Não é essa. E a própria Sagrada Escritura entende-se nela mais profundamente e torna-se incessantemente operante. E assim Deus, que outrora falou, dialoga sem interrupção com a esposa do seu amado Filho, que é a Igreja, e o Espírito Santo, por quem ressoa a voz do Evangelho na Igreja e pela Igreja no mundo, introduz os crentes na verdade plena e faz com que a palavra de Cristo neles habite em toda a sua riqueza. Então a tradição, como transmissão dessa palavra, é algo vivo. A Igreja transmite a palavra ao longo dos séculos. Transmite na sua liturgia, transmite no ensino dos bispos, transmite quando cada fiel, em comunhão com a Igreja, medita aquilo que a palavra da Igreja coloca. Então a vida da Igreja é o grande órgão transmissor de Cristo. Quando a gente fala de tradição e de transmissão, a gente pode cair no perigo de pensar assim, que essa transmissão é só uma comunicação de informações. Mas ela vai muito além disso. Quando vocês se reúnem para celebrar a Eucaristia com o pároco de vocês aqui, a tradição está no seu movimento de vida. Cristo está sendo transmitido pelo ato litúrgico. Quando o sacerdote deixa a sua casa e vai visitar o enfermo para dar a unção dos enfermos, a tradição tem o seu movimento de vida. Quando vocês, meus irmãos catequistas, estão dentro dos grupos de jovens, adultos e crianças, estão fazendo a experiência da catequese, a Igreja nos últimos tempos no Brasil tem tentado aprofundar, porque a catequese, muito mais do que a comunicação de conteúdos teóricos, ela é uma experiência. A tradição da Igreja está no seu movimento. Então a vida da Igreja acolheu, conserva e faz presente hoje Cristo. Então, quando nas diversas dimensões da Igreja Cristo se faz presente hoje, a palavra é transmitida, a tradição está em movimento. Me façam entender? Seja pelos pastores, sejam pelos fiéis. Quando nós, no nosso trabalho, damos um bom testemunho de Cristo, a palavra acontece no anúncio, mas acontece também na vida litúrgica, na vida de todos os dias, na vida de oração, na meditação da palavra e lá onde nós estamos inseridos no dia a dia, entre uma panela e outra, entre uma palmada e um carão, entre um abraço e um consolo, a tradição é um movimento vivo. Tá certo? Essa comunicação se dá de um modo mais amplo.
falávamos que a igreja reconheceu os livros olhando a sua própria vida. Cânon significa medida, elenco. E quem diz ou quem faz o discernimento acerca de qual livro traz a fé que recebeu dos apóstolos e qual livro não traz? É a igreja. E como a igreja faz isso ao longo dos séculos? Os grandes centros da fé eram pontos de referência. Se esse escrito, uma das formas que a igreja usou para distinguir os livros apócrifos dos outros, se esses escritos, se esses livros são lidos em Jerusalém, na igreja de Jerusalém, onde a tradição apostólica é forte, nascente, são lidos e usados na catequese e na oração da igreja de Antioquia ou de Antioquia. A leitura de hoje falava desse lugar, que era um grande centro do cristianismo. Se esses livros são lidos na igreja de Roma, aceitos, rezados, então eles têm uma referência com os apóstolos.